Olá, bem-vindo mais um vídeo aqui no canal. Muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu me chamo Roberta e aqui no canal a gente faz reflexões sobre a nossa vida, pensamos algumas questões e também usamos alguns trechos bíblicos para a gente ir desenvolvendo, né? E conversando sobre essas questões aí da nossa vida. E nesse vídeo eu quero falar contigo, né? Dividir contigo uma reflexão que eu tenho feito a respeito de um sentimento de incapacidade, é um sentimento de não encaixe, às vezes. Se você é cristão e está me escutando, você talvez dentro do seu coração você sinta um chamado para algo da parte de Deus, porque a gente que se relaciona com Deus, a gente sabe, né, quando Deus tem promessas, nos dá promessas no interior da nossa vida, nos nossos pensamentos, no nosso coração, a gente se sente com um propósito na vida, com algo além de simplesmente viver dia após dia as mesmas coisas, mas um propósito mais elevado no reino de Deus. Só que muitas vezes essa promessa ela acaba sendo podada, sendo atrasada, né, sendo bloqueada por esse sentimento que eu acabei de dizer, né? Um sentimento assim de, eu não sou capaz, eu não consigo, não é suficiente o que eu tenho a oferecer. Um sentimento de sentir é, incapaz mesmo, né? E eu estava vendo um trecho na palavra do Senhor tão riquíssimo, né, que eu gostaria de esmiuçar contigo esse trecho, porque ele por si só, ele já nos dá essa resposta. E se você está sentindo isso, eu quero te dizer, na palavra de Deus diz que não, nós temos todas as coisas para executar o plano de Deus na nossa vida. Nós temos todas a competência, tudo que é necessário para já executar, para já fazer. Acontece que muitas vezes, né, se a gente tem um perfil um pouco perfeccionista, a gente se cobra tanto de fazer as coisas com perfeição. Aqui mesmo nesse canal, quantas vezes eu falo palavras erradas? Ou às vezes até os pensamentos, por mais que eu ore, eu peço ao Senhor sabedoria, mas a gente às vezes fala bobagem, né? Às vezes a gente fala coisas que pode até ofender pessoas, a gente dá exemplos e que outras pessoas podem ver e ofender e se ofender. Então a gente erra. A gente tem que ter a plena consciência que nós somos falhos. Nós recebemos uma missão do Senhor, você que é cristão, nós recebemos o ide e proclamar as boas novas do reino. Só que dentro desse ide, se nós somos pessoas perfeccionistas, a gente vai querer ir no ide, né? Ide e anunciar quando a gente for perfeito. Isso é impossível, porque nós nunca seremos perfeitos. Nós carregamos uma mensagem perfeita, mas nós que anunciamos essa palavra perfeita, nós somos imperfeitos, nós vamos cometer falhas, nós vamos às vezes falar errado, às vezes a gente não vai saber se expressar. Às vezes eu pessoalmente tenho um sentimento assim, ó, de que essa mensagem ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa que não cabe nas minhas palavras. Eu não consigo expressar às vezes o que eu gostaria de expressar, de me comunicar da grandiosidade, ao nível da grandiosidade da mensagem que eu carrego, né? Essa mensagem das boas novas, da salvação, da cruz. Mas nós temos que dar esse primeiro passo para anunciar essa palavra, porque Deus vai nos capacitando, Deus vai colocando as palavras na nossa boca, Deus vai amadurecendo a nossa vida, né? Nos capacitando mesmo para isso. Só que nós precisamos dar o primeiro passo. Então, se você é uma pessoa que já congrega, né, já vai na igreja há tanto tempo, já aceitou a Jesus, já se rendeu a Jesus, e você carrega dentro de si esse chamado, porque todos nós que aceitamos a Jesus, nós temos já automaticamente esse chamado do ID. Então, de diversas maneiras a gente pode executar o ID. Tem pessoas que vão falar na internet, tem pessoas que vão escrever um livro, tem pessoas que vão falar
individualmente na rua, né, um por um, chegar do lado de uma pessoa, às vezes no ônibus, e conversar. Tem movimentos que nem na minha igreja esse domingo, que eu fui domingo pela manhã no culto, que foi apresentado o trabalho dos Gideões, que é um trabalho maravilhoso, né? Eles vão distribuir Novo Testamento. Quem não conhece aquelas Bíblias pequenas do Novo Testamento, olha o trabalho maravilhoso que esse grupo faz de distribuir Bíblias nos hospitais, nos hotéis, escolas, e quantas vidas transformadas dentro dessa apresentação do trabalho dos Gideões que a gente teve lá na minha igreja, até chamando pessoas que quisessem se envolver com essa obra ou ofertar nessa obra. Foi apresentado um testemunho de um homem, um testemunho maravilhoso, impactante, que foi mudada a vida dele através da leitura do Novo Testamento. Então, olha só o poder da palavra. Todos nós que aceitamos a Jesus, nós já carregamos o ID do Senhor. Ide a todo mundo e proclamar as boas novas. Só que, como eu disse, às vezes a gente se bloqueia porque a gente se sente incapaz. A gente sente que não vai conseguir fazer, sente covardia, né? E a gente acaba se barrando, né? Se bloqueando nesse sentimento. E olha só que interessante, na palavra do Senhor, diz o seguinte, em 2 Pedro, no capítulo 1, eu vou colocar aqui o óculos, no capítulo 1, o versículo 3, a partir do versículo 3. Olha só o que a palavra de Deus nos fala em relação à nossa competência para vocação, a vocação de anunciar a obra do Senhor, a certeza de nossa vocação e eleição. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, nós já temos tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, né? Nós temos tudo. Nós não precisamos nos enganar achando que não é suficiente o que carregamos, que não temos, né? Que não somos capazes de fazer o propósito, cumprir o propósito que Deus nos chamou, a missão que Deus nos deu, né? O chamado que Deus nos deu. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Como eu falei, né? Todos nós, no nosso interior, que já aceitamos a Jesus, nós carregamos promessas no nosso interior de Deus. E não é algo egocêntrico, porque às vezes parece aquela coisa assim, né? Que eu tenho um chamado, que eu sou tão especial, que o meu chamado, né? A gente às vezes pensa assim, eu já pensei dessa forma, assim, poxa, mas quanta prepotência achar que nós temos um chamado. Mas não se trata de nós. E realmente todos nós temos um chamado. O chamado, ele não é superior à mensagem que a gente carrega, né? O nosso chamado, que a gente vai executar, digamos assim, você está me escutando e você se sente um chamado para começar a escrever a sua história, as suas experiências, escrever um livro, contando, né, a sua experiência, ou você sente um chamado, que eu vou dar um exemplo, aqui na minha escola tem um pai de um aluno, eu não sei nem quem é o aluno, mas me chama a atenção, ele vem buscar de bicicleta o filho dele ou filha, e vem com uma placa, com uma mensagem assim de Jesus, né? Eu não lembro qual é a mensagem, mas digamos que seja assim, creia no Senhor e será salvo tu e tua casa, alguma coisa assim, né? Ou eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu não sei, mas é uma mensagem que ele carrega de Jesus numa placa, assim, amarrado na bicicleta. Então, olha só que maravilhoso, isso é um chamado. Ele sentiu um chamado de andar pela cidade de bicicleta com essa placa, anunciando essa verdade. Então, independente do chamado, e a gente às vezes super valoriza, né, ou quer se sentir assim tão importante dentro desse chamado, né? A gente tem que cuidar essa questão do orgulho, do ego. Mas não se trata disso, se trata da mensagem que nós carregamos. A mensagem, sim, a mensagem ela é superior a tudo. A mensagem ela é sublime, a mensagem ela é
maravilhosa. A mensagem, ela é perfeita, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Então, sim, não é egocentrismo, mas você que está me escutando, que já aceitou a Jesus, você tem um chamado, você carrega um chamado. Então, nós já temos tudo o que precisamos, né? Como fala a palavra, para que por elas, né, pelas preciosas promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, se nós que já aceitamos a Jesus, que temos sim um chamado da parte de Deus, mas seja por N motivos, às vezes um motivo de insegurança, de covardia, nós não aceitamos ou não nos entregamos ao chamado do Senhor, automaticamente a gente está vivendo para a cobiça desse mundo, né? A gente não está vivendo para esse propósito eterno que é estabelecer o reino de Deus nessa terra. Eu penso assim, cobiça, porque nós vamos estar mais centrados nos nossos interesses. Quando a gente não coloca o chamado de Deus, o propósito de Deus acima da nossa própria vida, nós vamos estar sim nos entregando à cobiça do mundo, ao egoísmo, né? Ao nosso próprio eu, porque a nossa vida vai ser centrada em nós mesmos, nos nossos interesses, nas nossas necessidades, acima da mensagem da cruz, acima do propósito de estabelecer o reino nessa terra. Então vamos continuar. Por isso mesmo, empenhem-se. Aí está a nossa parte, né? Empenhem-se, porque não é algo automático. Como eu disse, nós temos bloqueios. Você não acha que quando eu às vezes vejo novamente os vídeos, eu até nem vejo vídeos antigos, eu não escuto, mas sempre quando eu vou postar aí no YouTube, eu assisto o que eu falo, né? Às vezes para ver como é que ficou o vídeo, se tem que editar alguma coisa. Às vezes eu vejo falhas, muitas vezes eu vejo falhas, né? E imagina se a gente não se empenhar em ultrapassar até o nosso próprio orgulho, né? Pensar assim, puxa, eu não vou postar isso aqui, eu falei uma palavra errada, eu não vou postar, eu tô com o cabelo feio, né? Coisa assim. A gente tem que vencer o nosso ego, o nosso orgulho, né? Em prol de algo que é superior a nós mesmos, que é a mensagem que carregamos. Então, às vezes, o medo de se expor, o medo de ser rejeitado, se você sente um chamado de falar, né, para as pessoas, de repente está numa praça, assim, está caminhando na rua e você vai falar com alguém ou entregar um Novo Testamento, uma Bíblia para alguém, um livro, e você sente aquela covardia, aquele medo assim, ai, vão me xingar, vão dizer um não, vão me rejeitar. Nós estamos dando uma voz maior para o nosso orgulho, para o nosso ego, né? Porque a gente está com medo de ser rejeitado, mas a Bíblia mesmo diz, né? Jesus foi rejeitado. Então a gente está nesse mundo para isso mesmo, para superar a rejeição, para superar a vergonha, para superar o medo, para superar essas travas aí de insegurança. Então por isso a palavra diz, né? Empenhem-se para acrescentar a sua fé, porque se você está me escutando, você tem fé em Jesus, talvez você já tenha entregado a sua vida a Jesus, então para acrescentar a sua fé, a virtude. A virtude, o conhecimento, né? Nós até tem uma palavra do Senhor, uma palavra que diz, né? Eu não sou muito boa de decorar versículos, mas fala alguma coisa do tipo assim, que a gente tem que estar preparado, né, para responder quando somos questionados a razão da nossa fé. Então, aqui é o conhecimento. O conhecimento é muito importante das escrituras, o conhecimento, o porquê que nós cremos em Jesus, o porquê que nós decidimos seguir a Jesus, o porquê, o que cremos que da eternidade, da salvação, da volta de Jesus. A gente não precisa, às vezes, ter um super conhecimento para debater com as pessoas, né?
exatamente o que vai acontecer depois que morre, ou coisa assim, né? Eu não acredito que seja edificante a gente ficar debatendo, num sentido assim de ego, de orgulho, ficar debatendo essas crenças, né? Essas convicções. Mas para a gente mesmo ter a convicção, né, do que nós cremos, e se a gente for confrontado, a gente em amor ter a capacidade de responder, olha, eu creio dessa forma, eu creio que a morte não é o fim, que essa vida não é tudo, né? Que não é tudo o que a gente só enxerga, existe algo além, existe a eternidade. Eu creio que está um caos nesse mundo, mas daqui a pouco isso tudo vai ter fim. Jesus vai voltar e vai estabelecer o reino dele, de paz, de amor, de justiça. Não vai existir pecado. Então nós precisamos acrescentar à nossa fé o conhecimento, né? Para a gente ter a convicção, saber o que nós acreditamos e quando confrontados, a gente poder, com convicção e amor, argumentar, né, o fundamento da nossa fé. A virtude e o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. É importante, né? O nosso testemunho. Porque imagina a gente carrega uma mensagem tão sublime, tão maravilhosa, tão perfeita, e como que nós não vamos ter domínio próprio para dar um bom testemunho? Como que se nós formos ridicularizados, rejeitados, se alguém fala mal de você, você vai responder à mesma altura e não tiver domínio próprio, nós vamos estar manchando, né, essa mensagem maravilhosa, o exemplo, a fé. Aí quantos maus testemunhos a gente vê, né? Quantos desserviços do reino a gente vê na sociedade. Então nós somos chamados para dar o exemplo, através do domínio próprio, a gente dá o exemplo da nossa fé. Ao domínio próprio, a perseverança, porque precisamos ser perseverantes. A palavra diz, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então, a perseverança é em todos os momentos. Às vezes, quando você está passando por um momento difícil, né, desafiante na sua vida, na sua caminhada com Deus, quando Deus está em silêncio, porque Deus fica em silêncio também. Quando está tudo bem, também nós temos que ser perseverantes para não colocar nossa ilusão nas coisas, mas manter nosso olhar fixo em Deus, em Jesus. Então, a perseverança é algo muito importante para a gente desenvolver. A perseverança, a piedade, a fraternidade, né? Nós termos um olhar de amor ao nosso próximo, quem está sofrendo ao nosso lado, não pensar ali só no nosso umbigo. Isso tudo são características, né? Todas essas características importantes para a gente desenvolver. E a fraternidade, o amor, né? Então, vamos ver aqui no versículo 8. Aqui também é importante a gente continuar a leitura. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, olha que profundo esse texto. Leia de novo esse texto, reflita, faça sua reflexão pessoal com Deus, peça auxílio do Espírito Santo para esmiuçar esse texto riquíssimo que demonstra que nós já temos tudo que é necessário, né? Se nós já aceitamos a Jesus, temos tudo para nossa vocação e eleição, como diz a palavra, mas que nós necessitamos nos empenharmos, né? Para ir acrescentando coisa a coisa na nossa prática de vida, para que a gente não seja inoperante e improdutivo. Deus não quer que nós sejamos inoperantes e improdutivos no reino dele. Ele conta conosco, né? Imagina, acredita, eu não sei se está na palavra, mas uma vez eu escutei que até os anjos, eles desejavam, né, ter essa missão de anunciar o reino aqui nessa terra. Me perdoe se isso não está na palavra, se
eu não sei onde eu escutei isso. Mas se isso é verdade, imagina o privilégio que nós temos de anunciar a palavra de Deus, o reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus nessa terra. É um grande privilégio, né? Então, Deus conta conosco para nós estabelecermos o reino dele nessa terra até a volta dele, né? Quando a volta de Jesus está tão próxima, quantas coisas já vêm se cumprindo. E nós temos um chamado muito importante agora, nos últimos dias, né? Desse cenário do último capítulo da história desse mundo. Como é, né? Cheia de tristeza, cheia de mazelas, de pecado. Isso tudo vai ter fim. E nós temos um papel importante, a sua igreja, o seu povo, né, para estabelecer o reino dele nessa terra. Então, se você sofre aí com esse sentimento de inadequação, de insegurança, de medo, de covardia, eu espero que essa palavra tenha te dado ânimo. E se preciso for, releia esse trecho. Está no livro de 2 Pedro. É 2 Pedro, se não me engano, agora eu já fechei aqui a Bíblia. Mas releia esse trecho para você se fortalecer, se encorajar, ter a certeza que você já tem tudo o que precisa e se empenhe para ir acrescentando, né, essas características que a gente leu na palavra, a sua fé. Abraço e até o próximo vídeo.